Pero vamos a falar agora do Grenal, que vai ser jogado domingo, 16 horas, Cristiano. Que expectativa para esse jogo? Um Grêmio que vem muito bem na Libertadores, puntaje perfeito, ganhou os 4 jogos. E que Inter vamos ver o domingo? O Inter que dirigido por Miguel Ángel Ramírez, el español que fue técnico en Independiente del Valle hasta la pasada temporada. Pero vamos a ver, el Inter que recordar que el partido va en el Beira Río, el Inter que goleó al Olimpia, sorprendentemente, pues es un grande del fútbol sudamericano por 6-1, o el Inter, que ya no te digo que perdió con el equipo boliviano de Real Ready por, está bien, está el tema de la altura, pero el Inter que perdió con el Táchira, que se lo dio vuelta el partido del Táchira, ¿cuál es la verdadera cara del Inter? Não sabemos ainda, Martin. Veja bem, o Inter, quando a nova gestão, a nova direção do presidente Alessandro Barcelos definiu que o técnico seria Miguel Ángel Ramírez, e essa definição veio até antes da eleição que aconteceu no final do ano passado, já se sabia que a sua filosofia, a sua mentalidade de futebol seria uma mentalidade totalmente diferente daquilo que o Inter viveu nos últimos anos. Bom, no momento que você faz essa escolha, você conversou com o Miguel Ángel Ramírez em vários momentos para saber o que ele pensa de futebol. Definiu, contratou, eu sempre defendo que a direção tem que dar todo o respaldo para o técnico. Miguel Ángel Ramírez vem com a sua comissão técnica com uma mentalidade diferente. Ele pensa um futebol diferente, diferente até mesmo do que o Cudê pensava no Internacional. Ele gosta de uma saída de bola com os zagueiros saindo e construindo aquela saída curta do campo de defesa. Eu, sinceramente, a saída do campo de defesa não me agrada. Me dá palpitações no coração toda vez que eu vejo o Inter dando aquela saída curta com o Zé Gabriel e o Lomba. Eu ainda penso que zagueiro tem que defender, goleiro tem que defender, goleiro não tem que articular a jogada. Mas o futebol evoluiu para isso. Acho que o Internacional jogando no Beira-Rio é favorito. Acho que o Inter do meio para frente tem um time melhor que o do Grêmio. Mas do meio para trás me preocupa muito. E eu sei que o Grêmio do meio para frente também tem jogadores que estão mostrando um bom futebol. O Ferreira é um caso desse. O Ferreira, revelação, né? Exatamente. E o Diego Souza, o experiente Diego Souza, que agora está sendo apelidado de tanque, ele vem fazendo gols, é o goleador do Brasil. Em atividade hoje no futebol brasileiro é o Diego Souza. E existe esta preocupação. Agora você me perguntou que Inter eu espero. Eu não sei te responder. Porque o Inter foi na altitude e a desculpa para a derrota para o Always Red é a altitude. Mas sendo que no outro dia o Boca Juniors foi na altitude e ganhou do The Strongest. O Olímpia foi na altitude ontem e ganhou do Always Red. Então, essa desculpa da altitude, ela termina logo em seguida. O Inter vai jogar com o Táchira na Venezuela, não tem altitude, e acaba sendo derrotado por 2 lances grotescos, 2 lances que nem um time juvenil faz, e o Inter fez. Então, eu não saberia te dizer que Inter vai enfrentar o Grêmio, mas sei que existe uma pressão muito grande em cima do Inter para que vença o Clássico Grenal e, mais do que isso, conquiste o Campeonato Gaúcho, algo que não acontece já há algum tempo. O Inter, no ano passado, nem na final do Campeonato Estadual foi. Então, tem toda essa trajetória para fazer, que é voltar a vencer o Campeonato Estadual. Desde 2016 Inter no gana un campeonato, ya no solo gaúcho, sino ningún campeonato. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el trabajo de Thiago Núñez y qué diferencias notas con el de Renato Gaúcho? Y si a tu criterio estuvo bien que Renato dejara de ser el técnico de Gremio o podría haber seguido comandando o tricolor. Eu acho que a troca fez muito bem ao Grêmio. Primeiro, eu quero dizer que eu acho o Renato um dos melhores técnicos do Brasil. Mas aqui costuma-se dizer que existe a fadiga dos metais. Ou como o próprio Renato disse no programa Bem Amigos da Sport TV, existe um ciclo de início, meio e fim.
O Renato estava desgastado com o Grêmio. E o Grêmio também estava, algumas pessoas, diretivos do Grêmio, buscando uma possibilidade de demitir o Renato. Algo que o presidente Romildo era contra. Pois bem, a eliminação para o Santos, como foi na Copa Libertadores do ano passado, a derrota na Copa do Brasil, e a indefinição há 2 anos, e você acompanha bem o Grêmio, Martin, acompanha o futebol aqui do Sul e do Brasil, há 2 anos... Tenho tido a sorte de acompanhar em loco aí nos estádios aí do Brasil, de Porto Alegre, principalmente, desde a final da Copa do Brasil de 2016 em diante. Eu não sei se você concorda comigo, mas há 2 anos o Grêmio não joga bem com o Renato. O Grêmio vivia de ganhar Grenais e ganhar Campeonato Gaúcho. De resto, não jogava bem. O Grêmio mostrou um belo futebol na Libertadores de 17, Copa do Brasil de 16, mas nos últimos 2 anos não jogava absolutamente nada. Foi eliminado em 19 na Libertadores, tomando 5 do Flamengo. Sim. Foi eliminado no ano passado, tomando 4 do Santos. Então não vinha bem. Eu vejo o Thiago Nunes como uma bela reposição. É um técnico que ele vem com uma mentalidade diferente, ele trabalha com os jovens, ele trabalhou com Jean-Pierre na categoria sub-15, com Darlan, com PP, com jogadores que hoje estão no grupo principal. Então, é isso que o Grêmio busca. E veja bem, Martin, o Grêmio, quando terminou o ciclo do Renato, o Grêmio não perdeu só um treinador. O Grêmio perdeu um treinador e perdeu um vice-presidente de futebol, porque quem acertava as contratações, quem conversava com os jogadores era o Renato, que ele mesmo disse largava mastigado para a direção fechar o contrato. A prova última é o Rafinha, que o presidente Romildo disse que não ia contratar e o Renato o convenceu de contratar o Rafinha. Não chegaram a trabalhar juntos no Grêmio, o Renato foi embora antes. Mas isso mostra o quanto é importante. E se estabeleceu com a saída do Renato, de novo a hierarquia. Treinador, vice-presidente de futebol que o Grêmio não tinha, que agora é o Marcos Hermann, e o Grêmio está por fechar a contratação de um executivo de futebol. Então, agora volta ao andamento normal de um clube, o que antes não acontecia. O ordem da jerarquia, o ordem jerárquico numa instituição. Te comento que nuestro operador técnico, que nos pone al aire, Carlos Francisco, me escribe acá por el WhatsApp. Carlos Francisco es fanático de Gremio, no se pierde una información del día a día de Gremio, pero dice que está totalmente de acuerdo con lo que vos terminás de expresar sobre la situación de Renato Gaúcho. 100% de acuerdo, me escribe en el WhatsApp. Y ya ahora, para liberarte, Cristiano, le voy a dar la chance a Arnold, si quiere hacer alguna pregunta. En definitiva, Cristiano, hay que decirle a la audiencia que convivió los últimos 12 años de la carrera de Andrés de Alessandro y también los últimos, no sé si va a completar un año, pero por lo menos 6 meses de Leandro Fernández. No sé si tenés alguna pregunta respecto para él, Arnold, si no, yo le hago la última por acá a Cristiano. No, esto de cómo anda Cristiano, ¿todo bien? Un placer. Un prazer é meu, tudo bem. ¿Cómo cae esto de Corinthians? Acá se analiza lo del Timão como la participación más mediocre de los últimos años de un club brasileño en una Copa Internacional. Eu concordo. O Corinthians não vive uma situação boa. O Corinthians vive uma crise financeira muito grande. O Corinthians tem problemas sérios dentro da sua estrutura política. E aqueles que dizem que a questão política não entra no futebol, ela entra sim, entra dentro do vestiário. O Corinthians estava atrasando salários já no ano passado. O Corinthians não tem dinheiro para fazer grandes contratações. E o Corinthians deve dinheiro da construção do seu estádio para a Copa do Mundo no Brasil. Então, eu acho que é um vexame que o Corinthians vem fazendo. Foi goleado pelo Peñarol. É bem verdade que o Wagner Mancini poupou alguns jogadores pensando no Campeonato Paulista, porque se tem um título que o Corinthians tem chances mínimas, mas tem chances de ganhar, é o Campeonato Paulista. Porque de resto, não vai ganhar Sul-Americano, não vai classificar. Campeonato Brasileiro com este time medíocre não vai ganhar. E as outras competições também não. Então, Paulista pode ser que ganhe.
O que passa é o Corinthians vive disso, o Corinthians tem oscilações. Horas, momentos quando tem um grande investidor, forma grandes times. Mas quando sai o investidor, aquele que põe dinheiro, volta à realidade. É má administração. E administração no futebol é tudo. Quando um clube tem uma péssima administração, o reflexo vem dentro do campo. Liberarte ya, o Berinho quer descansar, né? O Guerreiro quer descansar, já são as 22 horas já, e tem que preparar o dia foi complicado hoje, porque aqui teve a questão do Douglas Costa para definir, né? Trabalhar na Rádio Guaíba, eu trabalho também no site gol.com. Então, quando não está num, está no outro. E hoje a correria foi muito grande em cima do Douglas Costa, que acabou o Martin não fechando ainda. Vai vir. Ele vai vir. O que acontece, rapidamente, se você me permite, o que acontece é que o emissário do Grêmio está na Itália, a Juventus tem uma dívida com o Douglas Costa, estão acertando detalhes de como a Juventus vai pagar essa dívida e o quanto vai pagar essa dívida. E a Juventus amanhã tem um jogo contra a Inter de Milão, que para a Juventus vale daqui a pouco uma vaga para a Champions. Da Champions, exatamente. Então eles pararam agora, e o Grêmio tem Grenal domingo, para segunda-feira, aí sim, com tudo definido, tudo certo, assinar a rescisão de contrato e o Grêmio fazer o anúncio do Douglas Costa. Sí, Carlito Francisco, hágalo usted directamente, usted tiene el micrófono, puedo hacerle la pregunta, porque me pregunta sobre Kahneman, pero me gustaría que él directamente, que está muy involucrado con Gremio, la participe. Me dice que no tiene cómo hablar. Te la hago yo entonces la pregunta. ¿Lo viste, Cristiano, que el hombre sabe tanto como nosotros de Gremio y se preocupa por el tricolor gaúcho? Quiere saber qué pasa con Kahneman, si tuvo problema el argentino con alguien de Gremio que no viene actuando en forma regular hace varios partidos. O Kahneman, hoje, ele passou por um procedimento cirúrgico no quadril. Ele já vinha jogando desde o ano passado com dores no quadril. Ele atuou em uma partida em 2021, que foi contra o Independiente Del Valle, na Arena. E ele vinha tratando com medicamentos para tentar recuperar em fisioterapia. Não conseguiu. Então, hoje ele fez um procedimento ambulatorial no quadril, uma espécie de desobstrução de um dos músculos. Existia uma compreensão dos músculos. Então, esse procedimento foi simples, ele na expectativa de que alivie essas dores. Já domingo, se tem a previsão, segundo o departamento médico, que ele já possa voltar a treinar com um certo cuidado e uma certa cautela, já no CT Luiz Carvalho. Kahneman está fora desse Grenal e eu acho muito difícil que jogue o próximo Grenal, porque nós todos conhecemos o Kahneman, ele é um excelente zagueiro, mas só que ele já está, a idade vai avançando. E toda vez que o Kahneman vem de uma parada longa, ele precisa de uns 3, 4 jogos para voltar ao ritmo normal. Então, eu acredito que o Kahneman não jogará contra o Grêmio ou contra o Inter na decisão da Arena. Foi o que aconteceu hoje com o Kahneman, um procedimento ambulatorial, cirúrgico ambulatorial, no quadril, para tentar aliviar essas dores musculares no quadril e para que ele possa, daqui a pouco, quem sabe, na estreia do Campeonato Brasileiro, ficar à disposição. Carlitos, ¿crees que quien pone al aire la radio La Voz de la Frontera, la retransmisión que viene de Radio Guaíba, justamente aprovechando te consultamos ya para que pase la promo, a qué hora arrancan ustedes? Partido a las 4, ¿a qué hora arranca la transmisión el domingo? Pero te pregunta Carlos Francisco, como buen hincha de Gremio, si Thiago Santos, que salió lesionado ayer, llega para jugar el domingo. Martin, Thiago Santos, ele fez exame de imagem hoje, o Grêmio esconde o resultado e ele está concentrado. Você sabe, sinceramente, eu não faria mistério com o Thiago Santos, embora ele tenha caído como uma luva no time do Grêmio. Se eu sou treinador, eu faria mistério com o Ferreira, que é um jogador mais decisivo. Mas o Diego Souza, né? O Diego Souza, mas veja bem, o Thiago Santos, quando foi contratado, a torcida do Grêmio criticou a direção do Grêmio pela contratação. Sim, nas redes sociais. Exatamente, porque naquele momento o Grêmio falava em Borré, e Borré não veio. E aí apresenta Thiago Santos, um jogador que saiu contestado Borré, do Palmeiras. Justamente, goleador da River.
Exatamente. E o Thiago Santos, seu contestado do Palmeiras, estava na Major League Soccer e apareceu no Grêmio um volante que a torcida não gostava. O Thiago Santos entendeu as críticas, isso vale o elogio ao jogador. Ele entendeu as críticas e disse, bom, vamos esperar eu jogar. E ele jogou, ele é aquele defensor, aquele primeiro homem de meio campo que o Grêmio precisava para dar uma sustentação nos seus zagueiros. E ele caiu como uma luva. É preocupante? É. Ele sentiu ontem o posterior da coxa, fez exame de imagem, a informação que se tem que está concentrado, deve estar fazendo tratamento intensivo. Eu acho, sinceramente, que não deve jogar, pela maneira como ele saiu, mas é apenas axiologia. E eu já até entendo fazer mistério com o Thiago Santos, porque se você não colocar o Thiago Santos em campo, quem é que vai ser o substituto? Vai ser um jogador que o Maicon, acho muito pouco provável, quem sabe Darlan, o Lucas Silva tentar naquela posição, que não é a dele. Eu acho que é um problema que tem o Thiago Nunes para o Clássico Grenal, se não puder contar com o Thiago Bien, Santos. Cristiano, ahora sí, te voy a hacer la pregunta respecto a lo de D'Alessandro. Te cuento, porque vos lo conocés muy bien a D'Alessandro, y yo noto que no, a mí me parece que no está feliz en Nacional. La situación es la siguiente, él terminó el contrato con Inter el 31 de diciembre, se incorporó a Nacional a mediados de febrero, la conferencia de prensa que estuve presente y todo, que fue fantástica, fue notable, tuvo prácticamente una hora respondiendo preguntas de muy buen humor y todo, pero por la fecha del contrato del campeonato uruguayo solo pudo debutar ahora. Primero debutó en abril por la Copa Libertadores y después en mayo por la Supercopa, porque Internacional todavía no empieza a jugar el campeonato uruguayo. Oficialmente por el fútbol local un partido solo. Pero la situación es la siguiente, D'Alessandro es ídolo de Inter, se vino para otro club, para Nacional, porque quería jugar más. Y el hecho es, jugó los 90 minutos contra Argentinos Juniors, en el debut de Nacional en la Copa. Después, contra Atlético Nacional de Medellín, acá contra Argentinos Juniors de visitante. Después, acá que le pegaron bastante y eso, pero jugó los 90 minutos, terminó calambrado. Después, acá contra Nacional de Medellín en Montevideo, estaba en el banco de suplentes, no lo puso ni un minuto el técnico de Nacional. Con Nacional complicado en el partido y todo, que le dieron vuelta, le empataron sobre el final del partido. Después, al domingo siguiente, jugó la final de la Supercopa contra Wanderers, estaba haciendo un buen partido y fue reemplazado a los 60 minutos de juego. Salió medio chateado, a cara de él daba la impresión de que salió medio chateado. Él después desconversó en la conferencia de prensa que no estaba molesto, pero se sorprendió un poco de la salida. Al siguiente partido, Nacional va a Chile, juega con la Católica y D'Alessandro entra en el segundo tiempo, entra totalmente fuera de foco, es decir, totalmente ofuscado, sacado. Es más, se peleó hasta con el banco de suplentes de la Universidad Católica de Chile. Y en este último partido, Nacional jugó en Colombia y directamente no viajó. D'Alessandro no formó parte del plantel para ir a Colombia. Vos que lo conocés de 12 años, con estas situaciones puntuales que te estoy planteando de cómo está Nacional, ¿cómo estimás tú que está D'Alessandro, que ustedes lo conocen como la palma de la mano aí desde Brasil? Olha, Martim, falar de D'Alessandro é sempre um prazer muito grande. Eu admiro o D'Alessandro, sou fã do D'Alessandro. Eu já vi o D'Alessandro num bom momento, e foram muitos, e num momento não tão bom. O D'Alessandro, ele é ídolo do Inter, ele é amado no Internacional. Eu não tenho a menor dúvida que quando parar de jogar, ele já disse, vem morar aqui em Porto Alegre, vai daqui a pouco até, quem sabe, exercer algum cargo no Inter. Mas aquilo que se falou do Renato, do ciclo ter início, meio e fim, chegou para o D'Alessandro no Inter. O D'Alessandro entende que ele ainda tem condições de jogar mais uma temporada. Tanto entende que foi para o Nacional, foi aí para o Uruguai. Agora, o D'Alessandro, nos últimos anos do Inter, ele sofria muito com isso. Tanto que Kudê, técnico do Inter, seu amigo particular, da época que jogaram no River, botou o D'Alessandro na reserva. Quando o Kudê foi contratado, a primeira coisa que se pensou aqui foi: é D'Alessandro e mais 10 o time do Inter. Não.
D'Alessandro era reserva e muitas vezes até reserva do time reserva, quando o Cudê poupava os titulares. Era nítido que D'Alessandro já não era mais o mesmo de 6, 7, 8 anos atrás. Ele reconhece isso. Mas ele ainda tem uma qualidade fantástica, o toque na bola. Não sei, agora de longe, como é que ele está fisicamente. Aqui acontecia disso. Às vezes ele precisava parar, fazer um trabalho especial para se sentir bem fisicamente. Agora, quando o D'Alessandro percebe que ele já não é mais útil, ele pede para ir embora. Ele não é de enganar. Tem jogador que a gente conhece que está com salário em dia, para ele tanto faz se é reserva ou titular, ele recebendo no final do mês é o que basta. Não é o caso do D'Alessandro. O D'Alessandro é um cara muito íntegro, muito profissional. Evidentemente que pode aborrecer em algum momento ficar no banco de reservas. Ninguém gosta de ser suplente, Martin. Ninguém que trabalha e se dedica gosta de ser suplente. Tem gente que alguns até gostam, porque não vão se incomodar, não vão se expor. Não é o caso do D'Alessandro. O D'Alessandro se expõe, ele dá a cara a tapa. Pode ser isso que esteja acontecendo com ele. Agora eu te pergunto, quem substituiu o D'Alessandro foi melhor que ele? Foi melhor que o D'Alessandro? Não, de nenhuma maneira. Nem perto passou. Então, isso também pode incomodar o jogador. Ele fica no banco, quem entra é pior que ele. Isso incomoda. E aí, conhecendo o D'Alessandro, eu tenho certeza que ele deve ter feito uma cara muito feia. E eu me surpreendo se ele falou com a imprensa, porque às vezes ele não falava de tão indignado que ficava quando era reserva. Não, ele só falou com a imprensa após a final essa da Supercopa, onde ele foi titular. Aí ele foi titular e foi substituído, mas estava feliz porque o Nacional tinha conseguido o título do torneio, faz 10 dias atrás. Mas foi o único jogo, digamos, em que ele foi titular no meio local aqui. Mas muito bem explicado a situação de D'Alessandro, em definitiva, como vocês conhecem. Foi um prazer, Cristiano. Más adiante que renovaremos o contacto y ojalá puedas cumplir tu sueño que você sempre me falou. Cara, fui um monte de vezes em Montevideo, nunca consegui fazer um jogo no Estádio Centenário. Bom, agora vai ter duas possibilidades. Ou Copa final da Sul-Americana com o Grêmio, ou final da Libertadores com o Inter. Assim que sabes que estamos sempre à disposição para que você necessitar aqui e para poder fazer aquela ótima resenha que eu adoro tanto. Olha, Martin, um prazer muito grande participar comigo. Eu gosto muito do Uruguai, eu gosto muito de Montevideo. Eu quero um dia poder fazer um jogo no Estádio Centenário, nesse histórico estádio. E a minha trajetória como repórter já está meio que já chegando na reta final. Agora eu estou mais como apresentador de estúdio do que praticamente viajando com os times. A gente já se encontrou aqui em Porto Alegre, nos encontramos em Rivera, nos encontramos também em Montevideo, no Luiz Franzini, para fazer o Defensor e Grêmio. E eu gosto muito de Montevideo. Eu, se pudesse, quando me aposentar definitivamente, eu gostaria de morar em Montevideo. Eu acho maravilhosa a cidade. Um povo agradável, um povo hospitaleiro. Me gusta muito. Enfim, quem sabe... Mas o que eu quero mesmo, Martin, é que essa pandemia acabe, que a gente consiga voltar à normalidade, de se encontrar nos estádios, nos jogos, do torcedor poder ir para o estádio. Isso me faria muito feliz. Eu tenho certeza que a todos vocês e a todo mundo, que acabe logo essa pandemia, que os nossos administradores políticos, não só no Brasil, mas como no Uruguai, na Colômbia, no Chile, eles se acertem e coloquem o povo acima de tudo, não os seus interesses, o povo acima de tudo. Nesse momento, o que nos resta é agarrar na mão de Deus ou no nosso grande Pai Oxalá para que nos proteja. Um grande prazer, um grande abraço, Martin. Saudações, Cristiano, forte abraço para ti e estaremos prontos para te escutar domingão no pré-jogo do Grêmio Inter através da Rádio Guaíba, na retransmissão que faz a Rádio La Voz de la Frontera. Saludo aí a toda a galera de Guaíba, o Jason, Gutieri, Zé Carlos, o Guimarães, toda a turma aí. Um saludo a todos vocês, um grande abraço. Gracias. Con la palabra del amigo Cristiano Silva directamente de Porto Alegre para hablar del clásico Grenal, la primera final del Campeonato Gauchão el fin de semana. Ahora